Gostaria que o senhor falasse para nós, principalmente, sobre esse assunto, o controle da mente. TV JG, mostrando fatos, informações das notícias em tempo real, com Abádio Lopes. TV JG, Araguari, Minas Gerais. Nós estamos voltando aos estúdios ITV JG neste 17 de setembro de 2025, recebendo uma vez mais em nossos estúdios professor, mestre, historiador Armindo da Cunha. Professor, seja bem-vindo. Muito boa noite, Abádio. Eu agradeço essa atenção e o carinho, tanto seu quanto do meu querido amigo João Guimarães Cacheta, diretor da TV JG. É um prazer estar aqui, estou à sua disposição para esse bate-papo agradável. Sempre é muito prazeroso, professor, recebê-lo em nossa casa, porque o seu conhecimento vasto em todos os segmentos da sociedade nos faz explorar sempre a sua bondade. Hoje eu gostaria de abordar com você esse mundo violento, cheio de problemas, em que muito se discute a questão da capacidade humana, o controle mental. Gostaria que o senhor falasse para nós, principalmente, sobre esse assunto, o controle da mente. Muito bem, Abádio. É uma oportunidade interessante. Eu que me preparei nos anos 80 na Academia Brasileira de Ciências Mentais em São Paulo, depois fui fazer um curso de instrutor em Belo Horizonte para me tornar instrutor do curso de controle mental. Tive o privilégio, dentro de 35 anos, atuar nessa área, ministrando cursos de controle da mente. Só em Araguari foram mais de 40 cursos. Nas escolas. Na época, na década de 80, o governo de Minas dedicava uma semana de aperfeiçoamento do professor e eu fui contratado para ministrar 2 dias de aulas em várias escolas aqui em Araguari. Depois, cursos particulares na Casa da Cultura, Associação Comercial, CDL. Foram mais de 40 cursos em Araguari. E Uberlândia também foi em torno de 40 cursos. E no Brasil todo, ultrapassou 200 cursos nessa área do controle mental. Hoje eu já não atuo mais com curso nessa área. A empresa Silva Mind Control, ela fechou no Brasil a sua estrutura de ensino e de cursos, mas existem ainda vários cursos nessa área com outras denominações. E eu me aposentei da área de dar cursos. Porém, é um estudo que eu gosto muito de debater, de conversar com as pessoas, porque hoje, mais do que nunca, é importante a pessoa adquirir um pouco de conhecimento sobre o seu potencial mental, sobre a sua capacidade de usar sua mente. Porque as pessoas hoje estão sendo direcionadas por um processo, que eu diria um processo robótico, dentro dessas tecnologias modernas, só celular, só informação superficial,
e muitas vezes esquece de si próprio. E o ser humano é um ser dual. Nós temos duas mentes. Nós temos uma mente racional animal e temos a nossa mente psíquica. E essa mente psíquica é que deve ser desenvolvida, deve ser treinada para que possa ter uma vida melhor. Então, esse turbilhão de acontecimentos que nós temos percebido no dia a dia das pessoas, utilizando seu ímpeto de robô no seu dia a dia, ele esqueceu muitas vezes de atuar nessa capacidade interior, no desenvolvimento da mente psíquica, que é a verdadeira mente do indivíduo. A intuição, visualização, a criatividade, a imaginação, a clarividência, são esses fatores que nós ensinávamos no curso de controle mental. E tem um treinamento próprio. A pessoa consegue, dentro de um treinamento, utilizar de maneira melhor esse potencial psíquico que todos nós temos, mas que usamos apenas 3%. Segundo uma pesquisa russa, nós usamos 97% do racional, 3% da mente psíquica. E quem usa mais de 3% pode ser considerado como gênio. Aliás, tem até uma frase no controle mental que diz: gênio é todo aquele que usa mais e melhor a mente psíquica. Perfeito. Professor, essa avalanche de buscas, de querer se conquistar cada vez mais, parece que as pessoas se perderam. O que foi feito do tempo? Que ninguém tem tempo para nada. Ótima pergunta, Márcio. Inclusive, tem um cidadão italiano, Petrini, o nome dele. Petrini. Ele escreveu um livro, Se Tiver Pressa, Ande Devagar. E outra coisa curiosa, que a maioria das pessoas hoje tem conhecimento, é sobre a tese de Schumann. Segundo Schumann, que é um cientista britânico, a partir dos anos 80, 90, o nosso planeta alterou a frequência magnética, frequência vibratória. Segundo a tese de Schumann, o próprio planeta teve uma alteração no seu eixo de 20%. E essa alteração fez com que a frequência dos campos magnéticos do Polo Norte com o Polo Sul se alterasse. A frequência normal seria entre 7 e 14 ciclos por segundo. Assim como também é a frequência neurocerebral da nossa mente, que pode ser medida através de um eletroencefalograma, e hoje tem aparelhos até mais sofisticados, como a neurometria, é um aparelho que faz uma radiologia completa do seu corpo para medir como estão funcionando as frequências neurocerebrais. E para entender melhor, eu tenho que destacar quais são essas frequências básicas da nossa mente, do nosso cérebro. O nosso cérebro, predominantemente, ele trabalha em 4 frequências. Primeira frequência, a frequência delta, que é o sono profundo. Está entre 0,1 a 3 ciclos por segundo, quando nós dormimos em sono profundo. De 3
a 7 ciclos é a chamada frequência teta. Frequência teta é a frequência do sonho, frequência do sonhar. E dos 7 aos 12 seria a frequência alfa, que é a frequência do equilíbrio, quando a pessoa está num nível tranquilo, equilibrada, harmoniosa. O seu cérebro está trabalhando entre 7, 12, podendo chegar a 14 ciclos. De 14 a 21 já é a frequência gama, uma frequência acelerada. Essa frequência altera a vibração do sistema nervoso simpático. Aumenta sua tensão e sua frequência. E hoje, segundo pesquisadores, essa frequência tem ultrapassado 60 ciclos por segundo. Que acima de 60 ciclos já é um pico que a pessoa pode até ter graves doenças, desmaios, desligar por completo o cérebro. São situações bem caóticas, essa autoaceleração neurocerebral do ser humano. Então, por isso que os consultórios médicos, psicólogos, psiquiatras, estão superlotados e pessoas tomando cada vez mais remédios controlados, psicotrópicos, remédios para dormir. Então, essa alteração bioenergética no cérebro provoca essa aceleração do indivíduo que vive em função do relógio. Correria, trabalho, tem que produzir o dobro, as empresas exigem muito mais de seus funcionários. E as pessoas se dedicam pouco tempo para si mesmo, quando deveria ser repartido 8 horas de repouso, sono, 8 horas para esporte, lazer e 8 horas para trabalho. Hoje as pessoas trabalham muitas vezes 12, 14 horas para ganhar um pouco mais na empresa. E esse excesso de atividade, esse acúmulo, traz uma carga aumentada no seu sistema nervoso simpático, que é como se fosse um acelerador do carro, enquanto o parasimpático, que seria o freio, o controle, o relaxamento, está ficando para trás. E as pessoas estão deixando de olhar para si próprio e procurar ter uma vida relativamente mais em harmonia com a natureza. Nós somos seres viventes que temos o privilégio de fazer parte dessa natureza. E tantas pessoas se tornaram robôs, se tornaram quase que escravos. E com isso, essa avalanche toda de alteração biopsíquica, onde você disse, aumento de criminalidade, aumento de tensão, o excesso de drogas e tantas situações que nós acompanhamos no dia a dia. As famílias todas, a maioria desencontradas. Exatamente. Então, esse desequilíbrio entre o ser e a natureza está provocando toda essa situação que você me perguntou. Uma das grandes saídas para o ser humano, que a gente se nota, seria ele em si, vamos dizer assim, acordar para a vida e tentar mudar esse trajeto, né, professor? Porque exatamente, nos dias atuais, também, o que tem acometido as pessoas com a tal da depressão, e você com essa vasta experiência, eu gostaria que você abordasse também esse tema, que hoje ele é muito nítido entre as famílias. Como lidar
com a depressão, professor? Exatamente. Primeiro, nós temos que entender o que é depressão. A depressão é um estado de alterações biopsíquicas no sistema nervoso, neurocerebral e vai por aí afora. Então, essa mesma tese que eu comentei de Schumann, da alteração das vibrações do planeta, como alterou a vibração da frequência neurocerebral, há uma pesquisa nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, que fala sobre a síndrome da fadiga crônica. O que é a síndrome da fadiga crônica? É essa autoaceleração da mente humana, provocando distúrbio não só no funcionamento das glândulas, que as nossas glândulas funcionam como nosso guardião invisível dentro de cada atividade na produção de hormônio no corpo. Sim. São os hormônios que nós chamamos de ativos e reativos. Então, se você produz excesso de adrenalina, você tem uma hiperreatividade da produção das adrenais e da glândula suprarrenal, e isso te leva a um processo de ansiedade com a síndrome da fadiga crônica e que te leva, naturalmente, a esse processo mais conhecido como depressão. Então, o que fazer? Porque tudo tem também o seu caminho a seguir. Na maioria das vezes é correr para o médico e tomar antidepressivo. É verdade. Mas é apenas uma muleta, não é o tratamento. Então a pessoa tem que se voltar para dentro de si, aprender a trabalhar relaxamento, tomar bastante água, prática de exercícios físicos, uma boa leitura, ouvir músicas suaves. Você observa hoje essas músicas que se tocam por aí, não tem nada a ver com coisas harmônicas, Perfeito. eu diria assim. É aquele tum, 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 e Os chamados batuques, né? os batuques. Então, isso tudo, a pessoa precisa recorrer, olhar no espelho e observar que ela tem que fazer uma mudança na sua própria vida para que ela tenha uma saúde mais estável. Eu me deparei com muitas pessoas, professor, voltada para o social e ajudando entidades, trabalhando com as famílias mais humildes, mais necessitadas. Esse também é um caminho? Olha, é um caminho maravilhoso, porque você poder ajudar as pessoas, como a gente acompanha determinados grupos, que relativamente são pequenos, mas existem, então são pessoas que estão preocupadas e dedicadas a servir o seu próximo. Servir o próximo é como servir a si mesmo. É o amor, né? É o amor. Então, amor, compaixão, e você começa a desprender do egoísmo, do egocentrismo, eliminando o que eu chamo isso de defeitos psicológicos. Então, nós temos que buscar algo que nos alimenta de prazer, de alegria, satisfação e que nos dá tranquilidade de reconhecer como verdadeiro ser humano, verdadeiro filho de Deus, em Deus no coração. E quando eu falo em Deus, eu não falo do homem barbudo que muitas vezes a pessoa imagina está lá no céu direcionando tudo. Nada disso. Deus é todo o conjunto de energia que se forma nesse planeta. Ele está numa flor, está num animal, está numa pessoa, está em todos os lugares.
Então, isso é que eu tenho como conceito de a natureza divina, ser divino. E você nada mais é do que imagem e semelhança desse divino. Né? Então é isso aí, Amádio. Meu amigo, minha amiga, esse bate-papo com o professor Armindo da Cunha, ele sempre nos enche de orgulho e nos traz também perspectivas para dias, para momentos melhores em nossa caminhada. A forma que ele coloca a depressão, a fadiga crônica, enfim, os problemas que vêm derrotando famílias, que vêm destruindo pessoas, depende também muito mais de nós mesmos do que talvez só de você recorrer a procurar outras soluções. Então você precisa acreditar em você. Você precisa estar bem com Deus, bem com a família, estar bem consigo mesmo. Professor, essa fala muito rica nos traz um aprendizado muito grande. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero deixar esse espaço livre para você fazer as suas colocações finais ou falar algo que ainda não falou. Fique à vontade. Tudo bem, Amádio. Eu agradeço esse carinho de vocês em disseminar através da TV JG alguma coisa que possa ser útil ao nosso semelhante. Eu talvez encerro minhas palavras repetindo uma frase do livro de Petrini, que é o italiano que eu citei, escreveu um livro intitulado Se Tiver Pressa, Ande Devagar. Então essa frase ela é muito importante, que nós não podemos deixar que o relógio tome conta das nossas vidas nessa correria do dia a dia. Nós temos que refletir um pouco mais, pensar no mundo futuro de amanhã, nossos filhos, nossos netos, aquelas pessoas às quais ainda tem muito a contribuir com esse planeta. Então, meus sinceros agradecimentos a você, o João Cacheta, e todo telespectador deste canal TV JG. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez, professor. Fica aqui o convite para que você retorne mais vezes, para que a gente possa estar trazendo ensinamentos para o nosso povo. E a você, quero mais uma vez agradecê-los pelo carinho de sempre, dizendo a você, aqui nós mostramos os fatos. Muito obrigado.